O efeito transmutação da ansiedade. Como pegar o medo e transformá-lo em coragem. Você já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo vai dar errado, como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra você? Agora me diz, quantas vezes essa sensação te paralisou? Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo falou mais alto? Hoje, eu vou te mostrar como transformar essa mesma energia que te trava em combustível para coragem e ação. Neste vídeo, vamos explorar o que chamo de efeito transmutação da ansiedade. É um processo poderoso que vai te ensinar a pegar tudo o que você sente, o medo, a insegurança, a pressão, e convertê-lo em clareza, força e movimento. Você vai descobrir que a ansiedade não é seu inimigo. Ela pode ser sua maior aliada se você souber direcioná-la. E se eu te disser que algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo usam exatamente isso para alcançar resultados extraordinários? Ficar paralisado ou dar o próximo passo depende de uma escolha. E hoje, você vai aprender como fazer essa escolha a seu favor. Então, respire fundo e fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você lida com seus desafios. Então, o que exatamente é essa transmutação da ansiedade? Em termos simples, é o processo de transformar algo que normalmente nos paralisa, como o medo ou a preocupação, em energia positiva e motivação. Mas aqui está o ponto crucial. Não estamos falando de simplesmente ignorar ou suprimir essas emoções. A transmutação vai além disso, ela envolve reconhecer o medo, aceitá-lo como parte do processo e, então, redirecionar sua energia para algo construtivo. Você pode estar se perguntando, mas por que é tão difícil fazer isso na prática? Para responder a essa pergunta, precisamos entender um pouco mais sobre como nosso cérebro funciona. Nosso cérebro reage ao medo ativando o sistema nervoso simpático, liberando adrenalina e cortisol, os famosos hormônios do estresse. Esses hormônios nos preparam para lutar ou fugir, aumentando nossa frequência cardíaca, nossa respiração e nossa atenção. Isso é incrivelmente útil quando enfrentamos uma ameaça real, como um predador no passado evolutivo. Mas nos dias de hoje, nosso cérebro não diferencia entre uma ameaça física e uma emocional. Então, quando sentimos medo antes de uma apresentação ou de uma decisão importante, nosso corpo reage como se estivéssemos prestes a ser atacados. Aqui está o segredo. Enquanto muitas pessoas veem essa resposta como algo negativo, ela na verdade pode ser usada a seu favor. A energia gerada pelo medo, aquela sensação de alerta máximo, pode ser redirecionada para foco, clareza e ação. É como transformar um motor potente que está girando sem rumo em um veículo que te leva exatamente onde você quer ir. Deixe-me te dar um exemplo mais profundo. Imagine que você está prestes a fazer uma entrevista de emprego para um cargo dos seus sonhos. Seu coração está acelerado, suas mãos estão suando, e você está pensando: e se eu não souber responder às perguntas? E se eles me acharem inadequado? Agora, pare por um momento e pense: por que você está sentindo isso? É porque esse momento é importante para você. É porque você realmente quer esse emprego. Esse medo, por mais desconfortável que seja, é um sinal de que você está crescendo, de que você está indo além da sua zona de conforto. Então, em vez de deixar esse medo te dominar, você o usa como combustível. Você respira fundo, organiza seus pensamentos e diz a si mesmo: essa energia nervosa é o meu corpo me preparando para dar o meu melhor. Eu já me preparei, eu estou pronto. E sabe o que acontece? Você entra na sala com mais confiança, responde às perguntas com clareza e sai de lá sabendo que deu tudo de si, independentemente do resultado. Perceba que o medo não é algo que precisa ser eliminado. Ele pode ser um aliado poderoso se você souber como lidar com ele. No próximo tópico, vamos explorar por que tantas vezes resistimos ao medo e como essa resistência pode acabar nos prejudicando ainda mais. O medo tem uma função muito clara na nossa evolução como espécie. No passado, ele era essencial para nossa sobrevivência, nos ajudava a evitar predadores, desastres naturais e outros perigos imediatos. Nosso cérebro aprendeu a associar o medo com a ideia de ameaça à vida. Mas hoje,
Em um mundo onde as ameaças são mais emocionais e psicológicas do que físicas, essa resposta ainda está ativa. E aqui está o problema. Nosso cérebro não consegue diferenciar entre um tigre prestes a nos atacar e uma apresentação importante no trabalho. Para ele, ambos são ameaças que precisam ser combatidas. Então, se o medo é tão natural, por que lutamos tanto contra ele? Por que tentamos suprimi-lo ou ignorá-lo, mesmo sabendo que ele faz parte de quem somos? A verdade é que vivemos em uma sociedade que valoriza a força e o controle. Somos ensinados desde cedo que sentir medo é sinal de fraqueza, que devemos sempre estar confiantes e seguros. Então, quando o medo surge, nossa primeira reação é tentar combatê-lo ou escondê-lo. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais lutamos contra o medo, mais ele cresce. É como tentar empurrar uma bola para baixo d'água. Ela sempre volta com mais força. E o pior é que essa luta constante contra o medo nos deixa exaustos. Gastamos energia tentando evitá-lo, ao invés de usá-la para enfrentar o que realmente importa. Em vez de avançarmos, ficamos presos no mesmo lugar, paralisados pela própria resistência. Mas e se eu te dissesse que há outra maneira de lidar com o medo? Em vez de vê-lo como algo a ser combatido, que tal encará-lo como um mensageiro? O medo não está lá para te atrapalhar. Ele está lá para te avisar que algo importante está em jogo. Ele está te dizendo: ei, preste atenção aqui. Isso é significativo para você. Quando você começa a ver o medo dessa forma, ele deixa de ser um obstáculo e se torna um guia. Imagine que você está prestes a pedir um aumento no trabalho. Você sente medo porque está colocando algo valioso em risco: sua segurança financeira, seu status na empresa. Esse medo é um sinal de que você está crescendo, de que você está indo além do que já conquistou. Em vez de fugir dessa sensação, você pode usá-la para se preparar melhor, para pensar nas melhores palavras a dizer e nas possíveis objeções que pode enfrentar. O medo, então, se torna um catalisador para a ação, em vez de um bloqueio. Perceba que o medo não precisa ser seu inimigo. Ele pode ser um aliado poderoso se você souber como interpretá-lo. No próximo tópico, vamos entrar no passo a passo prático para transmutar sua ansiedade em coragem real e tangível. Começamos com o primeiro e mais fundamental passo: reconhecer a presença do medo sem julgá-lo. O primeiro passo para transmutar sua ansiedade em coragem é simples, mas poderoso. Reconheça o medo. Pare por um momento e se pergunte: o que estou sentindo agora? Onde isso está se manifestando no meu corpo? Talvez seja aquele aperto no peito, aquela sensação de frio na barriga ou até mesmo uma inquietação mental. Não tente negar ou suprimir essas sensações. Elas estão lá por uma razão. Lembra quando falamos sobre como lutar contra o medo só o amplifica? Quando você reconhece sua presença, você já começa a tirar seu poder de controle sobre você. É como colocar luz em um quarto escuro. O medo perde parte de sua força quando você o traz para a superfície. Por exemplo, se você está prestes a fazer uma ligação importante e sente aquele nó na garganta, diga a si mesmo: ok, eu estou com medo. Isso é normal porque essa ligação é importante para mim. Esse pequeno ato de reconhecimento já muda a dinâmica interna. Agora que o medo foi reconhecido, é hora de explorar suas raízes. Depois de reconhecer o medo, o próximo passo é identificar o gatilho. Pergunte-se: o que exatamente está causando esse medo? É uma situação específica? Uma crença limitante? Um pensamento recorrente? Entender a origem do medo é essencial para transformá-lo. Às vezes, o medo não está relacionado ao presente, mas sim ao passado. Talvez você tenha sido criticado em uma situação semelhante antes, e agora seu cérebro está antecipando o mesmo resultado. Outras vezes, ele surge de uma expectativa irrealista, como achar que você precisa ser perfeito ou que qualquer erro será catastrófico. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, pode ser porque teme ser julgado ou rejeitado. Ao identificar esse gatilho, você já começa a desconstruir o poder que ele tem sobre você. Este passo é crucial para mudar a relação com o medo. Uma vez que você reconheceu o medo e identificou seu gatilho,
O próximo passo é aceitá-lo como parte da experiência humana. O medo não é algo que acontece apenas com você. Todos os seres humanos sentem medo. Ele faz parte do processo de crescimento. Aceitar o medo não significa que você vai desistir ou se conformar. Pelo contrário, significa que você está pronto para lidar com ele de frente. Quando você aceita que o medo é normal, ele deixa de ser um monstro invisível e se torna apenas uma emoção passageira. Volte àquela entrevista de emprego dos seus sonhos. Em vez de pensar eu não deveria estar com medo, diga a si mesmo: é natural que eu me sinta assim porque isso é importante para mim. Essa mudança de perspectiva já reduz o peso emocional. Com o medo reconhecido, entendido e aceito, o próximo passo é transformá-lo em ação. Lembre-se, o medo libera adrenalina, dopamina e outras substâncias químicas no seu corpo que podem ser usadas como combustível. Então, em vez de deixar essa energia girando sem rumo, direcione-a para algo produtivo. Se você está nervoso antes de uma apresentação, use essa energia para praticar seu discurso, revisar seus slides ou ensaiar possíveis perguntas. Se está com medo de mudar de carreira, use essa energia para pesquisar oportunidades, fazer networking ou aprender novas habilidades. O medo, então, deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado. Pense em atletas antes de uma competição. Eles também sentem medo, mas canalizam essa energia para treinar mais, focar melhor e dar o máximo de si no momento certo. Você pode fazer o mesmo. O próximo passo é fazer um reframe mental, ou seja, mudar a forma como você interpreta o medo. Em vez de pensar isso vai dar errado, experimente dizer: o que posso aprender com isso, independentemente do resultado? Esse tipo de pensamento transforma o medo em curiosidade e crescimento. Quando você para de ver o medo como um sinal de fracasso e começa a vê-lo como uma oportunidade de aprendizado, ele perde seu poder sobre você. Você passa a enxergar o desconforto como parte do processo de evolução. Se você está com medo de começar um novo projeto, em vez de pensar e se eu falhar, pergunte-se: o que posso criar se eu tentar? Como essa experiência pode me ajudar a crescer? O último passo é celebrar pequenas vitórias. Toda vez que você enfrenta seu medo, mesmo que seja um passo pequeno, reconheça isso. Diga a si mesmo: eu fiz isso. Eu avancei. Essas pequenas conquistas acumulam e criam uma base sólida de confiança para enfrentar desafios maiores no futuro. Celebrar as vitórias não é apenas uma questão de autoestima, é uma forma de treinar seu cérebro para associar o medo com progresso, em vez de fracasso. Quanto mais você celebra, mais fácil fica enfrentar o próximo desafio. Se você conseguiu fazer aquela ligação importante ou participou de uma reunião que te deixava ansioso, parabenize-se. Diga: eu enfrentei meu medo hoje, e isso é incrível. Essa prática simples faz toda a diferença. Esses 6 passos: reconhecer, identificar, aceitar, agir, reframes e celebrar, formam um ciclo poderoso que pode transformar sua relação com o medo. No próximo tópico, vamos explorar exemplos inspiradores de pessoas que aplicaram essas técnicas e alcançaram resultados extraordinários. História que muita gente conhece: a de J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. Antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, Rowling enfrentou inúmeras dificuldades. Ela era uma mãe solteira, vivendo na pobreza, e sua ideia para o primeiro livro foi rejeitada por várias editoras. Mas aqui está o ponto crucial. Em vez de deixar o medo do fracasso paralisá-la, ela usou essa energia para continuar enviando seu manuscrito até alguém finalmente dizer sim. Hoje, sabemos o impacto incrível que sua persistência teve. Lembra quando falamos sobre aceitar o medo como parte do processo? Rowling fez exatamente isso. Ela não negou seu medo de fracassar, ela o reconheceu, aceitou e continuou avançando, transformando-o em ação. Outro exemplo poderoso é o de atletas olímpicos. Imagine o quanto eles sentem medo antes de uma competição importante. Eles sabem que estão colocando anos de treino em jogo, que o resultado pode mudar suas vidas para sempre. Mas, em vez de deixar esse medo os paralisar,
eles o usam como combustível. Eles treinam ainda mais, visualizam o sucesso e entram na competição com foco total. O medo, então, se torna parte do que os impulsiona para a vitória. Isso nos leva de volta ao passo sobre transformar o medo em ação. Esses atletas não ignoram seu medo, eles o canalizam para melhorar seu desempenho. Você pode fazer o mesmo em sua própria vida, seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer área que deseja crescer. Deixe-me compartilhar algo pessoal com você. Lembra quando eu mencionei minha primeira experiência gravando vídeos para o YouTube? Naquela época, eu estava apavorado. Eu me perguntava, e se ninguém assistir? E se eu for criticado? Mas, em vez de desistir, decidi encarar esse medo. Comecei pequeno, gravando vídeos curtos e praticando minha comunicação. Cada vez que publicava algo, eu celebrava aquela pequena vitória, mesmo que fosse apenas uma visualização a mais. Com o tempo, percebi que o medo não desapareceu completamente, mas ele deixou de me controlar. Hoje, posso dizer que aquele desconforto inicial foi essencial para chegar onde estou. Perceba que todas essas histórias têm algo em comum. Elas mostram que o medo não precisa ser um obstáculo. Ele pode ser transformado em coragem, determinação e crescimento. No próximo tópico, vamos explorar técnicas práticas que você pode aplicar hoje mesmo para começar a transmutar sua própria ansiedade. A primeira técnica é algo que todos nós podemos fazer em qualquer lugar: respiração consciente. Quando sentimos medo ou ansiedade, nossa respiração tende a ficar curta e rápida, o que aumenta a sensação de pânico. Mas quando você respira profundamente e com intenção, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a acalmar seu corpo e mente. Experimente isso agora. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure a respiração por 4 segundos e expire lentamente pela boca por 6 segundos. Repita isso 5 vezes. Você vai perceber que sua mente começa a se acalmar e o medo perde parte de sua intensidade. Essa técnica não elimina o medo, ela cria espaço para você lidar com ele de forma mais clara. É como dar um passo atrás para enxergar o quadro completo antes de agir. A segunda técnica é a visualização guiada. Nosso cérebro não consegue distinguir claramente entre algo que imaginamos vividamente e algo que realmente aconteceu. Então, se você visualizar o sucesso repetidamente, seu cérebro começará a acreditar que é possível alcançá-lo. Encontre um momento calmo, feche os olhos e imagine-se enfrentando a situação que te causa medo. Veja-se agindo com confiança, superando desafios e alcançando o resultado desejado. Adicione detalhes. Como você está se sentindo? O que as pessoas ao seu redor estão dizendo? Quanto mais vívido for o cenário, mais impacto ele terá. Essa prática funciona como um reframe poderoso. Em vez de visualizar o fracasso, você está treinando sua mente para ver o sucesso como algo tangível e alcançável. A terceira técnica é manter um diário de gratidão. Pode parecer simples, mas tem um impacto profundo na forma como você lida com o medo. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser grandes ou pequenas, desde conseguir terminar uma tarefa importante até tomei um café delicioso hoje de manhã. Quando você foca no que já tem de positivo na vida, você muda sua perspectiva. O medo muitas vezes surge de uma mentalidade de escassez, de pensar no que pode dar errado. A gratidão te lembra de tudo o que já está dando certo, reduzindo o peso do medo. Esse hábito também te ajuda a aceitar o medo como parte do processo, porque você começa a enxergar que, mesmo nos momentos difíceis, há coisas boas acontecendo. A quarta técnica são as afirmações positivas. Essas são frases curtas e poderosas que você repete para si mesmo, especialmente quando está se sentindo ansioso. Exemplos incluem: eu sou capaz de enfrentar esse desafio, o medo é apenas uma emoção temporária, ou estou crescendo a cada passo que dou. Repita essas frases em voz alta, preferencialmente em frente ao espelho, para reforçar sua crença nelas. Faça isso diariamente, especialmente nos momentos em que sentir medo surgindo. Com o tempo, essas palavras começarão a substituir os pensamentos negativos automáticos.
As afirmações positivas funcionam como um lembrete constante de que você está no controle da sua narrativa. Elas ajudam a transformar o medo em coragem, reforçando sua confiança e determinação. Essas 4 técnicas, respiração consciente, visualização guiada, diário de gratidão e afirmações positivas, são ferramentas simples, mas poderosas, que você pode aplicar hoje mesmo. Elas vão te ajudar a enfrentar o medo de forma mais consciente e transformá-lo em coragem real. Chegamos ao final deste vídeo, mas antes de encerrar, quero te lembrar dos principais pontos que discutimos hoje. Primeiro, entendemos que o medo não é seu inimigo. Ele é uma ferramenta poderosa quando você sabe como direcioná-lo. Exploramos como reconhecer, aceitar e transformar o medo em coragem através de passos práticos. E vimos que histórias inspiradoras, técnicas simples e mudanças de perspectiva podem te ajudar a enfrentar qualquer desafio. Agora é a sua vez. Escolha uma situação que te causa medo hoje, seja algo pequeno ou grande, e aplique os passos que discutimos. Reconheça o medo, identifique o gatilho, aceite-o como parte do processo e tome uma ação concreta. E depois, me conta nos comentários. Como foi sua experiência? Eu quero saber como você está transformando seu medo em coragem. Se este vídeo te ajudou a enxergar o medo de uma nova maneira, deixa seu like aqui embaixo. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar essa mensagem. Compartilha com alguém que também está enfrentando seus próprios desafios. Pode ser aquele amigo ou familiar que precisa ouvir exatamente isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de inscrição para acompanhar mais conteúdos como este. Para encerrar, quero deixar uma frase que carrego comigo sempre. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Você tem dentro de si toda a força necessária para transformar seus maiores medos em suas maiores conquistas. O primeiro passo começa agora. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi um prazer compartilhar essas ideias com você. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. Até lá!